Olá, amigos e amigas do Estadão, sou Felipe Frazão, falo com vocês de Brasília para nossa ponte aérea com Paris, com meu companheiro de sempre, João Caminoto. Olá, Caminoto, como vai? É um prazer conversar com você e com nossa audiência mais uma vez. Olá, Felipe, aqui de Paris, um forte abraço, bom te rever também. E alô, pessoal, aí, nossa audiência, nossa fiel audiência aí do Estadão.com. Hoje vamos fazer um pequeno expresso, talvez, Caminoto, a respeito de eleições pelo mundo. Já tivemos algumas das principais eleições esperadas para esse ano, desde o início do ano. Aí há algumas divergências, né? Levantamentos, a gente conversava aqui agora há pouco. Tem levantamentos que dizem que são 50 eleições pelo mundo, eu já ouvi números de 80, mas tem também eleições inesperadas, né? Que foram sendo convocadas. Eleição do Reino Unido, que se avizinha, eleição no Irã, que também se avizinha, ainda no mês de junho. E Algumas teve já até passaram. eleição que não foi eleição, né, na Rússia. Tem, na Rússia, a reeleição do Putin com Ah, e vai ter 87%. Venezuela também, que é uma, né, a gente não sabe se é eleição ainda No, também. em que condições, né? Quais Será condições? em julho, né? Dia 28 de julho. Tá Então, tudo tem bem. muitas eleições vindo, já tem eleições passando, tem eleição no Brasil também, mas eleição municipal não vai mexer com o governo central, mas algumas nessa última semana e na semana que entra também vão mexer bastante com o cenário, com surpresas, com resultados que alteram significativamente a estabilidade de alguns governos, governos fortes, governos longevos pelo mundo. Nós vamos na América Latina, Caminoto, acho que para a Vamos, gente vamos, fazer. vamos nessa, vamos nessa. A gente viu, na verdade, esse é um resultado esperado, né? Esperado, mas talvez não tão expressivo. Talvez as pesquisas indicavam uma vitória da candidata no México. A primeira mulher eleita no México, Cláudia Sheinbaum, uma cientista com experiência climática, né? Sinal dos tempos, né, Camilo? 61 anos, uma mulher do partido que está no poder, do Morena, do Movimento de Renovação Nacional, criado ali nos anos de 2010, para lançar o Andrés Manuel López Obrador, o atual presidente do México, que vai deixar o cargo no fim do ano, que fez a sua sucessora com uma vitória muito expressiva, casa de Estrondosa. 60% dos votos, e que é um recado de muita força, né? Se consolida no México como a força política dominante. Nos últimos 100 anos, praticamente, né? Desde a década de 30, quem governou o México até a eleição do Obrador, ou AMLO, né? Ele é conhecido pela sigla, né? AMLO, eu já o chamo muito assim, até ele chegar no poder, era o PRI, o PAN, os partidos tradicionais mexicanos que governavam, se revezavam no poder, e a aliança que foi a oposição agora e saiu derrotada. Importante essa vitória e foi celebrada aqui pelo presidente Lula, né, Camilo? O presidente Lula dizendo que alguém do seu campo progressista telefonou para ela, e é uma vitória importante, forte, mas que também causa algumas preocupações, né? Há muita tensão, porque com amplíssima maioria agora com governadores, ampla maioria de governadores também no Congresso, que poderá ser feito, né? Porque o AMLO, o antecessor dela, o padrinho político, ele tentou algumas reformas, tentou mexer na justiça eleitoral, Exato, enfim, há uma série exato. de preocupações com o México. Esse é o grande ponto. É o que você falou, foi uma vitória estrondosa, né, acima das previsões, 60%, maioria absoluta no Congresso, né? Ou seja, tem condições de alterar a Constituição com certa facilidade e folga, maioria dos governadores. E essa força, o que é uma ironia, né? Essa força acima do esperado assustou um pouco e os mercados mesmo, o peso mexicano no primeiro Sim. momento caiu, a bolsa caiu também, porque há uma preocupação de que, com tanto poder, a presidente pode promover algumas reformas ou continuar algumas reformas, o qual o Obrador não foi capaz de Não tinha implementar. maioria, né? Exato. Então, você mencionou, por exemplo, o Poder Judiciário, uma reforma que é muito polêmica, né? Que, segundo críticos, oposição e mesmo outros países,
observadores falam que essa reforma enfraqueceria a independência do judiciário no México. Então, é óbvio que ela não é o Obrador, ela tem uma trajetória, como você falou, muito diferente do Obrador, e é uma vitória assim histórica, não só para o México, mas para toda a América Latina. Vai ser interessante acompanhar. Tem algumas questões no México que são muito importantes, né? A bandeira contra a corrupção, né? Que foi uma das bandeiras que levou o Obrador ao poder, né? E Sim. derrotando lá os dois partidos tradicionais, o PRI e o PAN lá atrás. Tem a questão da violência que aumenta, a violência política que aumentou muito, né? Durante a gestão do Obrador, não só política, também violência urbana, etc. E tem a questão econômica. Está chegando aí a revisão do acordo, né, de livre comércio com os Estados Unidos, o Canadá, o NAFTA, e você tem aí a perspectiva não, a eleição americana, sendo que as relações com o México, fronteira, né, é um tema quentíssimo, né? Agora mesmo o Biden acabou de baixar uma medida lá limitando É mais verdade. da migração. E o Trump tem um discurso muito mais ácido em relação, né? Não vamos esquecer que ele quis construir um muro, né, entre os dois países. Então, ela tem desafios pela gente. Agora, ela chega ao poder com uma legitimidade e um poder dos eleitores muito forte. Nós vamos acompanhar. Muito. A América Latina é muito E importante. é uma vitória da esquerda, né, do campo progressista, no momento que ainda se colocam alguns novos nomes da direita. Eu estava prestando atenção na posse, na verdade, posse, mas a recondução do Bukele, Nayib Bukele, em El Salvador, no cargo no Sim, domingo passado, em que apareceram ali os nomes da direita, né, foram prestigiá-lo, Javier Milei, o Daniel Noboa, do Equador, os presidentes de direita, o filho do Trump apareceu também. Então, vai ser interessante notar se eventualmente uma vitória do Trump. Agora também é um assunto, né? Uma questão se esse favoritismo dele vai ser ou não afetado pela condenação, que estamos para saber por quanto tempo, se ele será ou não preso. Mas a condenação do Trump por 34 acusações criminais naquele caso envolvendo uma atriz pornô, ele acabou de... Estava vendo hoje no New York Times uma pesquisa mostrando, eles refizeram uma pesquisa, Camilo, mostrando que dos eleitores que declaravam voto no Trump, seus apoiadores, e que diziam que poderiam reconsiderar de alguma forma, repensar seu voto, ele perderia 2 pontos percentuais. O resumo é esse: eles conseguiram voltar, né? Encontrar 2.000 eleitores que eles haviam entrevistado antes e perguntaram: bom, e aí, agora que a condenação aconteceu, você vai mesmo? E aí, perdeu 2 pontos percentuais, que para uma eleição apertada como a última passada, poderia decidir a eleição americana, né? E aí vai ser interessante ver como a Sheinbaum vai lidar, porque o Obrador tinha um discurso de esquerda quando chegou no poder, mas ele mais à navegou bem com o esquerda, Trump. Ele soube manter né? um E deu super bem, pragmatismo, né? né? Vai ser Na verdade, ele é um populista também, né? Um político muito. populista na verdade, e com várias condutas durante a pandemia, e um desprezo pela diplomacia, por exemplo. Ele nunca saiu do México, não viajou ao exterior. Quer dizer, tem um estilo ali muito parecido com alguns mandatários, né, chefes de Estado, chefes de governo de direita. Inclusive, um dos últimos traços dele, que a gente vai precisar ver, que é importantíssimo no México por causa da segurança, né, dessa coisa da criminalidade. A gente viu candidatos assassinados, jornalistas assassinados, os cartéis mexicanos executando mesmo os candidatos que eles não queriam apoiar ou que eram considerados obstáculos. E lá no México, as Forças Armadas se envolvem diretamente nisso, né, por causa da tamanha corrupção também do aparato do Estado, da polícia. E o Obrador, nos últimos anos, dando muito prestígio para as Forças Armadas, entregando a eles a administração de infraestrutura, ele recriou uma aerolínea, né, uma companhia aérea mexicana de aviação,
enfim, também na mão dos militares, e dizia que continuaria dando mais serviço para eles. Só para a gente ter um dado, ela chega ao poder com mais votos que o próprio Obrador, Camilo, tem maioria no Senado e na Câmara, e terá como apoiadores, aliás, que também tiveram vitórias muito expressivas aos governadores, 24 de 32 governadores de estado no México. Ou seja, Ah, não há nem chega o que questionar. poderosa, muito poder. Agora, aqui é aquela coisa, né? O que a história mostra também é que sucessores nem sempre seguem os passos, né, dos seus patronos, né? Muitas vezes. Então, ela tem a sua trajetória própria na prefeitura da Cidade do México. Ela teve uma administração que é muito elogiada, né, até por um pragmatismo, pela manutenção da cidade. Mas vamos ver, fazendo uma comparação que é próxima, né, o Lula, quando cumpriu os 2 mandatos e a Dilma foi eleita, né, foi muito bem eleita, na verdade, Sim, ela também, ela, com o passar dos tempos, ela adotou uma postura em algumas áreas, principalmente a área econômica, bem diferentes da que vinha sendo adotada pelo presidente Lula. Vamos acompanhar. E agora, com certeza, ela chega com todas as credenciais aí para fazer um governo com forte apoio popular. de fato, há muita expectativa em relação ao governo dela. E qual será a influência, se haverá ou não, se o Obrador vai fazer como outros ex-presidentes mexicanos, né? Sair de cena, pelo menos dentro do país, né? Tocar sua vida, vai para o campo, vai para uma Uma boa fazenda, questão. tirar Essa férias, é uma boa ou se questão. ele vai, como ele nunca, é uma curioso, porque ele nunca teve muito essa aptidão para diplomacia, para fazer política externa. Você vê Penha Neto ou outros políticos mexicanos, ex-presidentes, que acabam trabalhando ou envolvendo-se em coisas do tipo, né? Iniciativas multilaterais. É bem comum isso aliás, em todos os países. Vamos ver se o Obrador vai fazer alguma coisa ou se ele vai ficar ali tentando influenciar de alguma maneira. A gente. Foi uma surpresa, né, Felipe? Aliás, os últimos dias tivemos várias surpresas, né, das urnas, né? Foi Sim, surpresa pelo tamanho da vitória dela, né? sim. E a gente pode passar por uma outra eleição, cruzar o Atlântico, e, na verdade, a gente vai. Eu vou convidar vocês a dar uma olhadinha lá no feed do YouTube ou na rede social, no @Caminoto, no @Felipe Frazão Jornalista, e olhar a nossa conversa de semana passada com Gustavo Miller, que foi entrevistado pela gente para a gente destrinchar um pouco do que vai acontecer, já está acontecendo a partir de hoje na eleição na União Europeia. 720 eurodeputados serão eleitos até o fim de semana que vem. Eu tive conversas aqui essa semana com embaixadores europeus, todos esperando um resultado importante da direita, da extrema-direita, né? E você que está aí, Caminoto, tem uma sensação do que se avizinha e do que a gente vai poder destrinchar na semana que vem? Então, as eleições, nós estamos gravando aqui na quinta-feira, né, dia 6, a votação começou hoje, né, e vai até o domingo, dia 9, né, porque depende do país, tem eleições casadas, etc. 350 milhões de eleitores. Eleições muito importantes, porque, pelo contexto mundial, né, nós temos aqui a Europa abriga uma guerra de grande seriedade, né, de grande risco potencial de se alastrar, que é a guerra na Ucrânia, causada pela invasão russa e toda a tensão que isso traz. E você vai ter aí a expectativa é que os partidos de centro-esquerda e centro-direita mantenham a maioria no Parlamento Uhum. Europeu, mantenham continuem sendo os blocos maiores no Parlamento. Mas a expectativa é que os partidos de extrema-direita, que na última eleição, que acho que foi 2019, alcançaram cerca de 20%,
vão aumentar essa parcela para 25%, pelo menos, se não tivermos surpresa de ser mais. Então, e isso tem um impacto político muito grande. Mesmo que esses partidos não consigam ter uma voz mais forte, né, no órgão executivo da Comissão Europeia, através de nomeação direta de nomes, etc., ou mesmo em outras instâncias da União Europeia, acaba tendo uma influência muito grande até na formulação da política, né? Uhum. Políticas que são feitas com base nessa manifestação dos eleitores. Então, você tem aí esse quadro, tem duas líderes de direita muito fortes na Europa hoje, né? A Le Pen, aqui na França, né, que é vista como uma candidata muito forte, talvez até favorita para as próximas eleições presidenciais aqui na França, que acontece daqui um pouco mais de 2 anos. O Macron não pode se reeleger mais, né? Já se reelegeu uma vez. E temos uma estrela em ascensão, que é a Giorgia Meloni, na Itália, que tem crescido tanto na sua aprovação interna na Itália, como também sua capilaridade dentro da União Europeia, entre outros países, sua influência. Ela é vista, inclusive, como uma pessoa que vai ser fundamental na sucessão de quem será a presidente da União Europeia, né, que atualmente é a Úrsula, né, que é ligada Uhum. a essa coalizão de centro, centro-direita, centro-esquerda, mas a Meloni vai ter um papel importante. A grande questão é a Meloni, que inclusive se é candidata ao Parlamento Europeu, ela colocou o nome dela na lista para puxar votos. A grande questão é se ela vai manter uma linha de extrema direita, mais tradicional, ou ela, nos últimos tempos, ela vem dando sinais de mais moderação. E isso poderia sinalizar uma aproximação com o centro-direita. Mas, ou seja, de qualquer maneira, Felipe, é uma eleição muito importante, talvez a eleição para o Parlamento Europeu mais importante das últimas que nós acompanhamos, pelo significado e o monitoramento desse crescimento da extrema-direita. O impacto da extrema-direita dentro do bloco é muito grande. Tem a questão da imigração, tem a questão do posicionamento em relação à Rússia, né? À Ucrânia. A única coisa que vai contra, dizer, quem está apostando nesse crescimento da extrema-direita é que ela é muito fragmentada. Ela não tem Uhum. uma coalizão em alguns temas que são muito importantes. Por exemplo, a Rússia. Né? A Rússia, por exemplo, a Itália, a Meloni é crítica da invasão da Ucrânia, uma crítica dura da Rússia. Aí você pega outros países, outros partidos de extrema-direita já não são tão críticos. A questão imigratória, a questão agrícola. Né? E tem uma coisa muito importante para a gente aí do Brasil na seleção, que é a negociação do Mercosul, Felipe, que você acompanha bem, Uhum. né, que uma vitória, um crescimento da extrema-direita não é positivo para o avanço do acordo, que muita gente aposta que vai avançar, porque, obviamente, eles têm uma posição muito protecionista, né, de fechamento de mercado, próximo a setores agrícolas. Então, isso pode ter um impacto muito grande no avanço de uma negociação com o Mercosul, sem falar nas relações com a China, etc. Então, é uma eleição importantíssima aqui que nós vamos ter para o Parlamento Europeu, que já está acontecendo. E, Caminoto, tem além esse é um exercício democrático grande, enorme na Europa, né, tradicional, já existe essa cultura, mas eu tenho ouvido também que o que afeta muito isso é que não é uma obrigatoriedade, né? Cada país existe uma eleição de uma maneira, as eleições, eu estava conversando com alguns diplomatas italianos que me falavam muito sobre isso, sobre a Meloni, sobre o Salvini, Matteo Salvini, que foi ex-primeiro-ministro, que está muito engajado nessa campanha, né? Que a campanha dele na Itália, por exemplo, é: se você é contra a União Europeia, se você quer mais Itália e menos Europa, então você mande os nossos Eu estava candidatos lá, da direita até para a União hoje. Europeia. Eu vi muito Salvini na rua, sabe? Muito. Em É, Roma, estava em Roma, muito. Muita bandeira, né, do partido. Muito. Realmente você tem razão. É uma,
essa questão da não obrigatoriedade, né, do voto tem um impacto, porque geralmente esses, principalmente os polos, né, Uhum. extremos, Se conseguem mobilizam, né? atrair muito mais os seus eleitores, seus apoiadores, engajarem na eleição. E sendo que você tem uma massa enorme de eleitores que indiferentes, né, ao pleito. Agora, tem um fato também que é muito importante que vai ter que ser acompanhado, que o crescimento do apoio a partidos de extrema-direita entre os jovens. As pesquisas estão indicando isso. E nesse pleito nós Uhum. vamos ver, né, de fato, se isso se concretiza, porque isso é um dado muito importante, inclusive prevendo eleições nacionais, eleições e futuras eleições do próprio Parlamento Europeu. Então, na Europa são poucos os países onde o voto é obrigatório, muito poucos. Eu sei que, por exemplo, a Grécia o voto é obrigatório. Acho que tenho que me lembrar, não sei se na Suécia ou Dinamarca o voto é obrigatório também. Mas essa é uma discussão também que vai e volta, viu? Como aí no Brasil já a discussão de tornar o voto não obrigatório também é crônica, Uhum. aqui Sim. também tem a discussão de torná-lo obrigatório é crônica. Então, acho que tudo isso vamos ver os desdobramentos desses movimentos políticos que nós estamos vendo no mundo pode alterar um pouco essa essa medida que os países adotam. E para a gente não ficar só rodar um pouquinho mais o globo, né? Vamos descer para o sul global, vamos ao sul global, vamos ao são bom 2 países, 2 democracias, né? Se a gente pensar no BRICS, né? Por exemplo, no bloco que o Brasil faz parte, são dois do partido, são dois países democráticos, onde a eleição também com resultados importantes para forças políticas consolidadas que estavam no poder, e aí, nesse caso, com perda, né? Uma perda de Sim, estabilidade para os seus governos. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, partido do Nelson Mandela, fundado pelo Mandela, liderado por anos pelo Mandela, pela primeira vez em 30 anos, não conseguiu conquistar a maioria no parlamento. O resultado da eleição é importantíssimo. Eu estava dando uma olhada aqui agora para me certificar dos números, para a gente falar, caminhou de 159 parlamentares, 159 parlamentares de 400, ou seja, perdeu sim. 71 parlamentares, né? Uma perda relevante, vai depender, está dependendo de uma aliança para formar um governo, mais uma vez, na África do Sul, há muita discussão. Eu tive lá no passado, para a cúpula do BRICS, e havia muita insatisfação com o governo. Esse era um resultado, talvez não os números, né, mas era esperado que houvesse uma eleição difícil para o partido que está no poder na África do Sul desde de 94. E estava dando uma olhada nos dados também dos veículos sul-africanos que reportam. É a primeira vez que ele não consegue ficar abaixo, tem ali 40% do parlamento, da Assembleia Nacional, e historicamente sempre ficou acima de 60% das cadeiras, ou seja, era uma maioria mais confortável. Em 2019 começou um movimento de insatisfação a se mostrar, e ali eles ficaram com 57%, para a gente arredondar os números, já mostrando sinais de desgaste de 30 anos no poder. Né? Ano passado a gente estava lá, existia um racionamento de energia, as pessoas muito incomodadas, desemprego muito grande para os jovens, né? Estão com problemas gravíssimos de infraestrutura energética, de entrega mesmo de energia em Joanesburgo, olha, uma das capitais do país, né? Porque você tem na África do Sul, você tem Pretória, você tem o governo, o Congresso na cidade do Cabo, ou seja, mas é uma principal cidade do país, um incômodo muito grande, de fato muito grande, e o governo e grandes nomes importantes do governo que não devem nem voltar para o Congresso. É, é algo mais do que importante, é o país mais desenvolvido da África, né? O maior PIB da África, e é algo histórico que ocorreu agora na África do Sul e que vai também ter consequências para a governabilidade. É, é, é uma coisa
interessante também, houve uma surpresa nesse resultado, né? Porque o partido do Congresso Nacional Africano, né, que é o ANC, na sigla em inglês, que é o partido do Mandela, estava esperando, sim, um encolhimento, mas não nessa proporção, né? Não nessa Sim. proporção, assim, despencou, como você explicou. E agora, a questão é que me corrija se eu falar o nome dele errado, tá, Felipe? É Ramaphosa, né? É Ramaphosa ou Ramaphosa? Eu escutava Ramaphosa, com P mesmo. Então, vamos falar de Lá. Ramaphosa. Eu já ouvi os dois aqui, falam Ramaphosa, mas, assim, Ramaphosa, ele tem aí um desafio muito grande, porque ele vai ter que formar uma aliança e ele tem duas opções, né? Tem Uhum. a opção de formar uma aliança, um governo com um partido de mais moderado, né? Um partido Uhum. visto como mais responsável, com políticas mais equilibradas, mas há uma possibilidade dele formar um governo com dois partidos mais extrema, né? Partidos que têm uma posição mais extrema, mais extremista, um deles, inclusive, o ex primeiro do Zuma, né? Jacob Zuma. O Jacob partido Zuma, esse ex-presidente, verdade. também tem uma votação menor, mas não irrelevante. Então, e se ele for por esse caminho de uma aliança com partidos mais extremistas, a África do Sul pode trilhar um caminho muito complicado nos próximos anos. Então, e é um país, obviamente, que precisa apesar dos avanços, né, vem sofrendo muito economicamente, né? Você reportou bem isso até lá o ano passado, né, Felipe? Tem uma série de mazelas econômicas e eu acho que é um momento muito importante para a democracia sul-africana, né? Então, essa formação do novo governo, esses próximos passos, será fundamental. Há, inclusive, temores que o próprio Ramaphosa possa perder o cargo, a liderança do Congresso Nacional Africano. Isso não está sendo descartado, porque dentro do partido há uma Uhum. ala Uhum. que ficou muito insatisfeita com o Questiona. governo dele e com o resultado eleitoral, né? Então, isso é um momento de tensão política na África do Sul. Eles reconhecem, eu tive a oportunidade ano passado de conversar com alguns políticos do ANC, né, que estavam visitando o presidente Lula, estavam no hotel dele, e eles reconhecem que assim, o partido está há 30 anos no poder, mas não foi capaz de fazer todas as reformas ou atender tudo o que a população esperava. É claro, você vinha do regime de apartheid, um regime de exclusão racial gravíssimo, algo. Então, assim, você imagina as necessidades, né? A extrema ainda discrepância social, poder de compra das pessoas, a renda, a pobreza mesmo, você vê nas ruas, é Não, não. uma realidade muito brasileira também, mas Sim. agravada por esse regime. E eles reclamavam muitíssimo disso, sobretudo os jovens. Caminoto conversava com os jovens, havia um incômodo muito grande com o partido, porque se diziam, assim, um pouco desalento mesmo, sabe, com questão de onde eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer, eu me formei, estou Falta de cursando uma perspectiva, né? universidade, mas, assim, uma falta de perspectiva mesmo, né? Eu estava dando uma olhada nos dados aqui, desse ano mesmo, primeiro trimestre de 2014, 45% de desemprego entre os jovens. Quer É dizer, demais. é muito alto, né? Então, isso tudo acaba se refletindo e eu acho que os membros do partido reconhecem a sua incapacidade, a sua, assim, falhas, né? E há, como você bem lembrou, facções dentro do ANC, divisões internas, porque por causa de corrupção anteriores, dos próprios Zuma, ex-presidentes que acabaram sendo afastados, presos, e agora isso tudo se aflora com um momento de derrota como esse. Vai ser interessante também, a gente vai poder voltar a falar sobre África, sobre a África do Sul, em breve aqui, espero, tem novidades aí para a nossa audiência. Com certeza. Mas quem também é do BRICS, também é uma grande democracia, ainda a maior do mundo, né?
a Índia. Resultado também publicado, divulgado oficialmente depois de pouco mais de 40 dias de votação, são quase 1 bilhão de eleitores. Olha, usam urna eletrônica lá, viu, Caminoto? Usam também o sistema eletrônico de Ah, é? votação, como Sem fraude. similar, não Sem idêntico aqui fraude. ao do Brasil. E foi anunciado também um resultado surpreendente, porque eu também tive a oportunidade de viajar no passado para lá, e não Foi havia recente até, né? Foi adversários recente. que ameaçassem Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano. Mas, ao contrário do que ele pregava, do que ele alardeava de que teria uma vitória avassaladora, com 400 membros do parlamento, aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu na África do Sul. O partido do governo, o partido do povo indiano, que é o partido do Modi perdeu 63 parlamentares. Quer dizer, e a oposição, o partido do Congresso, né, indiano, que era o partido tradicional do Congresso Nacional Indiano, da família Gandhi, que não tem nada a ver com Mahatma Gandhi, mas que também é Gandhi, leva esse nome na política indiana, que era uma coisa também historicamente do pai, foi primeiro-ministro, depois a avó, depois passa para a mãe. É um partido familiar, dominado por muitos anos por uma família. Ele se fortaleceu. Agora, o seu principal cara é Rahul Gandhi, Raul que é Gandhi. um dos parlamentares que faz oposição ao Modi. O partido cresceu, o partido foi vitorioso. Eu estava pensando hoje, sabia que o Modi formaria o governo de novo, né? Seria vitorioso. Talvez externamente, né, para fora da Índia, ele seja vitorioso, mas para dentro da Índia, né, para sua governabilidade, para o que o seu partido tinha antes, ele ganhou perdendo, não é É, verdade? é isso mesmo, Felipe. Assim, aqui na Europa a repercussão é muito é negativa, assim, no sentido de ganhou perdendo. Ganhou, mas perdeu. Porque Uhum. foi um resultado e um erro enorme, imenso, né, das pesquisas eleitorais, de boca de urna, inclusive, que davam uma vitória estrondosa para ele. Erraram feio e assim, houve um. Agora o Modi vai ter que fazer. Antigamente ele tinha uma aliança de partidos para governar, mas ele tratava os outros partidos como acessórios, né? Agora ele vai Sim, precisar desses outros partidos que não são tão confiáveis. Ele vai precisar desse apoio para conseguir aprovar leis. Então foi um choque para sim. o Modi, para o partido no poder. É, e agora a questão é esse governo Modi mais enfraquecido, ele vai continuar adotando reformas, vai continuar com aquela postura muito agressiva, né, nas mudanças da Índia. Agora tem um fator positivo nesse resultado, muito positivo, que é o Modi vinha dando sinais muito fortes, né, de um governo autocrático, Uhum. de intervenção também no judiciário, e também a imprensa, algumas. Então, acho que esse resultado, que deu uma boa mexida ali na estrutura do poder na Índia, é positivo para a democracia indiana. Né? E é claro que a Índia, em breve, vai ser a terceira maior economia do mundo. Né? É um país que está crescendo muito forte, com, inclusive, crescimento populacional. Né? Hoje já é a maior população do mundo, né, Felipe? Ultrapassou Sim. a China e Por continua alguns crescendo. milhões, mas sim. Então, é uma potência, tá tendo um papel geopolítico cada vez mais importante. Ainda sempre foi um país um pouco tímido, vamos dizer assim, né, no cenário internacional, nos organismos multilaterais, mas isso está mudando. Então, é um país cujas eleições e cujo rumo político também é crucial aí dentro dessa, desse xadrez político internacional. Outra surpresa. E é interessante que o próprio Modi, né, assim, se fala de dados da Índia, do crescimento populacional, eles passam por uma também transformação muito grande, um país majoritariamente rural ainda, tem muitos problemas, assim como a África do Sul, assim como o Brasil, de distribuição de riqueza, lá você tem uma estrutura social
muito mais engessada, né? Embora eles não reconheçam mais o sistema de castas, aquilo tem efeitos ainda na sociedade indiana, e o Modi está tentando mudar isso, e tem a questão religiosa, né? Eu acho que ali pegou um pouco também nos Muito, últimos são anos, os porque muçulmanos, né? os muçulmanos se moveram também para dar recados. Eu conversei quando eu estive lá no passado, Caminoto, e aliás a gente via a força do Estado, né? Lá se confunde muito, né? A propaganda na Índia é assim, você tem um dono de uma loja, de algum negócio pequeno, ele coloca a imagem dele atrelada ao negócio na propaganda, no jornal, na rua e tal. O Modi, foi na época, era o G20, era um uso da máquina para promoção pessoal do próprio G20 ao extremo, assim, sabia-se que... E ele é muito popular, né? Ele tem popularidade, ele tem uma avaliação positiva do seu governo, os indianos reconhecem essa decolagem da Índia como também fruto de políticas adotadas no governo dele. Eu pude ver uma das políticas de saneamento básico, que lá é muito precário ainda, falta incluir milhões de pessoas, né, que não têm acesso a água em casa, a banheiro, tratamento de esgoto. A Índia tem muitos problemas, mas também tem uma pujança econômica enorme, enorme. E por isso vai chegar, tá, já é a quinta e será em breve a terceira maior economia do mundo. E, Felipe, E agora, o eles... resultado mostra que nesse processo algumas porções da população se sentiram marginalizadas, né? Com certeza, os marginalizados. muçulmanos, né, são parte disso, né, porque enfrentaram muitas dificuldades, né, na gestão Modi, e outras áreas e regiões do país também, né? Parece que tem Sim, um componente das castas também nessas eleições, da tensão permanente da questão das castas na Índia. Então, é um país sim, complexo, né? Muito complexo, no sentido tanto religioso, como político, como muito. cultural, e talvez isso tenha dificultado muito o trabalho dos institutos de pesquisa, porque foi um erro enorme, assim, E enorme. dos analistas também, né? De E todo dos mundo, da analistas gente que tenta também, todos, entender um pouco. É muito complicado. Assim, você vê, o Modi apostava nisso, né? Ele é um nacionalista hindu, ele mexeu com a Caxemira no início ele de acredita que nasceu 2019, para levar a Índia, né, para o a, progresso, né, como a voltar a ser as suas origens, né? Palestina. Ano passado queria mudar o nome, voltar a usar o nome do país como Bharat, que é, Isso, né, trocar o nome do país. Tudo a é ver com essa verdade, coisa do nacionalismo, é verdade. fortalecimento do hinduísmo, esse traço religioso. E eu conversava lá, as pessoas reconhecem muito, né? Tem muitos fãs do Modi por aí, mas também tem insatisfação. Sikhs, muçulmanos, que são minorias, mas veja, minorias, são 15% da população muçulmana, 15% de 1,4 bilhão de pessoas. Ou seja, é mais do que a população brasileira inteira. Então, não é pouca gente. Então, É quando essas muita pessoas gente. votam contra, né, o resultado é afetado. E foi interessante ver que um jogo de forças ali, porque muitos davam que o Modi teria uma vitória cachapante, que ia continuar com esse projeto dele. Agora, deve, inclusive, mexer com as questões de segurança da Índia, né, como a rivalidade, as disputas com o Paquistão, na Caxemira, que é um território muçulmano, né, de maioria muçulmana, que é um território que tem ali dividido entre a Índia e o Paquistão, mas reivindicado, enfim, de tensões e guerras históricas, que o Modi mexeu nisso, né? Ele tinha a maioria, ele alterou o status especial da Caxemira em 2019, conseguiu vencer, inclusive, nos tribunais, né? Isso foi reconhecido depois, teve alteração constitucional, agora não será tão fácil levar isso adiante, mas vai ser interessante ver o projeto, né? O projeto da Índia, se ele vai conseguir ainda manter apoio, porque, de certa forma, também, né, Camilo, a Índia está numa ascensão econômica, geopolítica, né, mandou missão para a Lua, agora quer mandar uma missão tripulada ao espaço, sua primeira missão, é uma das potências espaciais, ao lado da China e dos Estados Unidos, tá? Muitos projetos passará a Rússia muito em breve. Vai ser interessante ver se o Modi terá força, né, para levar tudo isso adiante, com um novo jogo político interno, né, uma nova realidade que ele não enfrentou ainda, mas, de certa forma, também é uma vitória. Quando digo que é uma vitória
externa, porque é o terceiro mandato, né, Sem seguido, é dúvida, isso, algo sem inédito dúvida. também, e que o fortalece. Ele vendeu isso como uma vitória, ele é vitorioso, embora tenha ganhado perdendo, como a gente pontua, ganhou perdendo poder, mas ele se coloca mais uma vez como um líder, né? Um líder global e inclusive com disputa de protagonismo e liderança do chamado Sul Global, que o próprio Lula aqui no Brasil tenta se colocar também, né? Ser uma ponte entre os países. Acho que o Modi tem sido mais reconhecido hoje em dia, É, e talvez a tem mais gente veja um Modi mais potencial moderado, para isso. viu? Talvez a gente veja um Modi mais ponderado, até por necessidade agora, né, por causa dessa Sim, outra questão realidade. de um amadurecimento, mas então é interessante. Agora, realmente, a Índia como potência aí, desponta de uma maneira muito forte, né? Mesmo é um país muito se falou da China nas últimas 2, 3 décadas, né? O crescimento da China, então ainda é um país não muito conhecido, né? Agora, antes de você encerrar, Felipe, eu queria só fazer uma menção hoje que eu considero importante. Hoje é dia 6 de junho, né? A gente está gravando aqui 6 de junho, que são os 80 anos do dia D, né? Uhum. Da invasão das tropas americanas, né? Que desembarcaram aqui na Normandia e na Segunda Guerra Mundial, que foi o início da derrota do mais consistente do nazismo, né? Do Hitler. E hoje foi um dia de muitas. Eu já acompanhei alguns dias D aqui na Europa, e hoje teve um significado muito importante. Foram várias cerimônias, o próprio Biden estava, né, presente aqui, fez um discurso forte, e outros chefes, o chanceler alemão, o Macron, o Reino Unido e outros países, num contexto, além do significado per si, né, a importância histórica do dia D, por causa da Ucrânia e da ameaça russa, que muitos fazem um paralelo, né, da situação que nós estamos vivendo aqui na Europa hoje, com o que se viu lá nos primórdios da Segunda Guerra Mundial. Então, é um dia muito importante e que mereceu muita reflexão aqui na Europa e muito simbólico, até pelo que está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo aqui no continente europeu. Registro mais do que importante feito, muito bem lembrado. E a gente vai convidar vocês para, na semana que vem, voltarmos a analisar as eleições, porque teremos o resultado das eleições na Europa, da União Europeia, e também tentaremos convidados especiais. Mas aí fica a surpresa para vocês semana que vem. Um prazer. Obrigado, Camilo. Foi um prazer. Um grande abraço Você e até a também. próxima. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até semana que vem.